O calibre real, se tomarmos em conta o processo de fabricação de um cano, tá? Em que o raiamento é esculpido depois. Isso é importante. Então, se tomarmos por conta o processo de fabricação de um cano raiado, de uma alma raiada, né, em que o raiamento ele é esculpido depois, o diâmetro do cano é, na verdade, medida entre as partes originais do cilindro de aço, entre cheios. Isso quer dizer o quê? Vamos imaginar aqui, pessoal, o cano de uma calibre 12. Se a gente perceber que a calibre 12 ela tem a alma lisa, tá ok? Então, aquela alma a lisa ali, ele é o diâmetro, é o calibre real. Quando eu pego um cano que o raiamento ainda não foi feito, esse processo eu vou retirar material dentro daquele cano, seja por martelamento a frio, retirada de material, tem várias formas de eu fazer, que vocês vão ver, vão estudar isso balística interna muito bem. Vocês vão ver que o calibre real ele vem da alma lisa do cano aonde o raiamento é construído depois. Então, quando eu construo, retiro o material ou faço martelamento, por exemplo, a frio desse cano, a gente percebe que aquela condição original lisa do cano diz respeito ao calibre real. Então, hoje o calibre da arma, ele é o quê? Ele é medida entre os cheios ou entre os fundos? Vamos ver isso mais à frente? Bacana. Então, o calibre real é sempre menor que o diâmetro do projétil. Isso é um outro dado extremamente importante para a gente. O calibre real é sempre menor que o diâmetro do projétil. Ah, então você está dizendo que o diâmetro do projétil é maior do que o calibre real? Sim, ok? E vamos ver por quê. Dessa forma, não há perda dos gases que impulsionam e fazem com que o projétil, ao acompanhar o giro de arraiamento, adquire um movimento rotacional que permite a estabilização de sua trajetória. O calibre real, o calibre da arma, ele é expresso em milímetros ou frações de milímetros nos países que adotam o sistema métrico e em fração de polegadas no que utiliza o sistema inglês de medidas no sistema imperial. Tá ok? Agora, para a gente, no calibre da arma ali, o que que eu considero? O que que eu considero? É o calibre da arma entre cheios ou entre fundos? Ok? Então, aqui nessa imagem, a gente tem o calibre real, o espaço entre o cheio do armamento interno antes do arraiamento, aquela alma lisa que a gente conversou. E aqui no item B, a gente vê que o calibre do projétil é o espaço entre os cavados. Se o número das raias é, for par, ou espaço entre os cavados e cheio do número reais for ímpar, também não faz a menor diferença isso para o sistema de armas, tá? Então, se eu tiver um cano com 6 raias, 7 raias, isso é uma questão de projétil, tá? De projeto, que vai, que vai depender de acordo com o projeto que eu vou utilizar nesse armamento, aquele conjunto o número de raias vai se adequar melhor para esse calibre que eu vou utilizar nessa arma. Tá bom, pessoal? Mas Interrompendo, dois diâmetros, então aí tem dois diâmetros, né? A raia, a alma raiada, ela tem dois diâmetros, o maior e o menor, né? exatamente. E a gente pode perceber aqui, por exemplo, nessa primeira figura aqui, a medida do raiamento está entre os fundos. É E a uniforme. outra medida aqui, ela está entre cheios, tá? Que eu faço uma medida entre cheios, ok? Mas isso não vai depender do número do raiamento. Mas para a gente considera, vocês acham que a gente considera o calibre da arma a medida entre os cheios ou entre os fundos? O professor Sérgio sabe de cor e salteado isso daí.
Professor Aldemar, boa noite. Boa noite, professor Sérgio. Eu diria o seguinte, que depende do método Uhum. de que se confeccionou o raiamento, né? Se por Sim. martelamento ou se por Uhum. retirada de material. Por retirada do material, perfeito. Por E aí? usinagem, seria Uhum. de fundo a fundo, não é? Aliás, Exatamente, por usinagem, de cheio a cheio. Martelamento, de exatamente, fundo a fundo. exatamente, tá? Então, mas se a gente pegasse a doutrina, se caísse, por exemplo, numa avaliação, hoje o calibre da armas nós consideramos entre cheios ou entre fundos? O que o senhor acha, professor Sérgio? De acordo com a norma, né? De acordo com a Entre norma, fundos. É, entre entre fundos. fundos. Já foi há pouco tempo atrás entre cheios, né? Exatamente. Foi entre cheios e atualmente a gente considera a raia de uma arma entre os cheios. Então, o calibre real é uma grandeza medida na boca de cano da arma e corresponde ao diâmetro interno entre os cheios diametralmente opostos, né? Que a gente chama. Então, esse entre cheios aqui é o que a gente considera o diâmetro da arma. E a gente chama esse diâmetro entre cheios de land diameter, ok? Em um cano raiado, use os seguintes termos: entre cheios, land, e entre fundos, grove, quer dizer, valas ali, cavas, ok? Tranquilo? Por que eu vou usar esse grove, esse land aqui? Porque quando eu for utilizar, visualizar uma anotação da SAAME, por exemplo, saame.org, é uma anotação em inglês, lá vai estar escrito land e grove. Então você já sabe que é o diâmetro entre cheios e o diâmetro entre os baixos ali. Ok, pessoal? Vamos falar mais desse assunto para tirar todas as dúvidas, ok? Bem didático mesmo, sem problema nenhum. Tá? Com relação, pessoal, ao calibre real, alguma dúvida? O que é o calibre real? É o calibre da arma. Por exemplo, vamos pegar. Eu tenho aqui uma arma. Estou cheio de arma fake news aqui hoje, Sérgio. Se eu pegar uma arma dessa aqui, é uma arma de airsoft, obviamente, né? Mas é um fuzil AR-15, seria, né? Então, essa arma aqui, ela tem um calibre 223. O que é ponto .223? Ela é ponto .223 de polegada, ok? É o calibre da arma. Que é o quê? É o entrecheio ali no interior do cano. Se eu pegar a munição dessa arma, desse fuzil, essa munição aqui, ela tem um diâmetro .224. O diâmetro do projétil, lembra que a gente leu ali atrás? Está até aqui, ó. O diâmetro do projétil, ele é maior do que o diâmetro da arma. O diâmetro da arma é 0,223 e o diâmetro do projétil ali é 0,224.